Gomes, já foi definida uma das principais comissões e o seu comando para a Assembleia Legislativa do Paraná. Estou falando aqui da Comissão de Constituição e Justiça. É aquela onde os projetos, e principalmente os projetos do governo, têm o ok para seguir sendo avaliados dentro da Assembleia Legislativa, e os projetos que os deputados entendem que não são da casa, não são da alçada da casa, acabam ganhando ali a gaveta ou a lixeira, popularmente. Então, é a comissão mais importante, mais relevante. Existia ali uma certa expectativa, não pela definição do nome, mas pelo processo de votação exatamente. E temos, portanto, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, como nome confirmado para assumir, então, a presidência dessa comissão tão importante. Camila Andrade. O Traiano recebeu 8 dos 12 votos da comissão. Além deles, se lançaram candidatos o deputado Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, que votou em si próprio, o deputado Márcio Pacheco, do Progressistas, que também votou em si mesmo, e Renato Freitas, do PT, que recebeu seu próprio voto, e o da colega de partido, a Ana Júlia. Quem acompanhou de perto a eleição de Ademar Traiano para a presidência da CCJ no biênio agora de 2025 e 2026 e traz para a gente mais detalhes ao vivo é a repórter Bárbara Rames. Boa tarde, Bárbara. Oi, pessoal, uma boa tarde para vocês, todos que nos acompanham. A eleição foi rápida e bastante tranquila, digamos assim. O atual presidente da Assembleia, Ademar Traiano, do PSD, venceu e irá assumir, então, comandar a Comissão de Constituição e Justiça. O vice será o deputado Cobra Repórter, também do partido do governador. A CCJ ela é considerada a mais importante, a comissão mais importante da Assembleia Legislativa, porque é por ela que entram todos os projetos que tramitam no Legislativo paranaense. O atual presidente da casa, Ademar Traiano, e que no ano que vem será presidente da CCJ, ressaltou a importância desse cargo e disse se tratar de um reconhecimento a ele. Olha, eu quero crer que é a confirmação de nosso trabalho, as divergências são normais, as postulações são do processo democrático, respeito àqueles que mostrar o desejo de também postular o cargo de presidente ou de vice, mas acho que o resultado demonstrou de que a gente tem uma certa liderança dentro da casa, foram 8 votos, a maioria absoluta, e eu, a partir de agora, vou exercer, a partir de fevereiro, a presidência da CCJ, tal como exerci a presidência da Assembleia. Eu tinha certeza de que algumas manifestações iam acontecer, isso já vinha ocorrendo no plenário, é do processo, eu compreendo e, portanto, a partir de agora, eu já manifestei aqui, eu não guardo mágoa, não guardo rancor, eu não vou perseguir ninguém, não vou deixar de pautar os projetos daqueles que mesmo se posicionando contrariamente, até porque eu não sou dono absoluto da verdade, eu não sou dono do poder legislativo, aprendi ao longo dos 34 anos que aqui estou, eu serei um magistrado, vou conduzir a CCJ com maestria. Olha, eu acho que indignação é normal. O deputado Ricardo Arruda pretendia ser candidato a vice, lamentavelmente não conseguiu o seu feito, não existe cartas marcadas, eu acho que é um processo que tem que ser construído. Eu mesmo não tinha a confiança, por inúmeras vezes vocês me questionavam se eu era candidato, eu fui construindo a nossa candidatura, eu fui conversando com os deputados, alicerçando essa possibilidade de eu ser presidente, e se consumou. No dia de hoje foi a consagração, então não existe cartas marcadas. Eu acho que é um processo permanente e recorrente de construção de uma imagem, de um nome. Lamento, sou amigo, gosto muito do deputado Arruda, já tivemos divergências, mas nem por isso vou deixar de prestigiá-lo aqui na CCJ. O governador é isento totalmente, eu acho que nós temos que compreender que os poderes são independentes, não tenho apoio, tenho uma boa relação com o governador, sou extremamente leal a ele, sou muito grato ao governador, mas o processo dentro do Poder Legislativo é construído aqui, não tem interferência do Palácio. Eu acho que é chegado o momento de compreenderem isso. Nós temos uma base que dá sustentação ao governo. E essa base
ela tem lealdade com o grupo que faz parte dela, tanto é que eu tive que me posicionar contra o Arruda, porque eu faço parte do PSD e a grande maioria dos deputados estiveram comigo. A eleição desta terça chegou a ser questionada, inclusive na Justiça, por 3 parlamentares. Ainda ontem eles fizeram mandados de segurança no TJ, mas a eleição ocorreu normalmente no começo desta tarde. Entre esses deputados que questionaram está Luiz Fernando Guerra, ele que é do União Brasil e inclusive também se candidatou à presidência da CCJ e será membro da comissão a partir do ano que vem. Ele falou um pouquinho mais sobre essa medida que ele tomou e por que colocou o nome dele à disposição da comissão. Veja, primeiro porque nós entendemos, eu e mais 2 deputados, que não foi cumprido o regimento, em especial no que diz o artigo 73 dele, que fala sobre o prazo. O Tribunal de Justiça avaliou, negou nossa liminar e vida que segue. Nós viemos para uma votação, coloquei meu nome à disposição porque entendo o clamor das ruas da população com relação ao passado recente do que houve aqui na Assembleia Legislativa. Não gosto e não poderia me curvar a esse tipo de pressão, onde querem colocar o presidente Traiano na comissão mais importante da Assembleia, e por ser uma pessoa que considera que tem uma conduta ilibada, que tem uma responsabilidade com a população paranaense, acima disso, que tem a moral, que tem os bons costumes, coloquei isso à disposição, mas meus pares entenderam, infelizmente, que o deputado Traiano tinha que ser o presidente da casa. Eu respeito, sou uma pessoa democrática e acredito que quem perde com isso é a população paranaense. Vamos torcer que ele faça um bom mandato à frente da comissão. Temerária, eu já disse aqui na minha fala, eu acredito que o passado recente diz por si só, o que nós vemos na própria mídia, na imprensa, com relação às atitudes e às condutas, não conduzem com aquilo que a população paranaense anseia. A população paranaense espera pessoas que o representem de forma digna, honesta, com responsabilidade, mas acima de tudo com a moral. E eu acredito que, claro, o que foi julgado através de um acordo de não persecução penal é algo legal, é um remédio jurídico, mas é absolutamente imoral o que aconteceu. Então, por isso, coloquei meu nome à disposição, vi que mais colegas colocaram, acabei não conversando com os demais pares da Comissão de Constituição e Justiça para construir algo. Não era o objetivo, meu objetivo era realmente mostrar a minha discordância com essa presidência do deputado Ademar Traiano, a comissão mais importante da casa. A CCJ é a principal comissão da Assembleia, é a porta de entrada dos projetos. Aqui é dado início, o pontapé inicial de toda a tramitação dentro da casa. Se o projeto for declarado ilegal ou inconstitucional, ele não avança nas demais comissões e não chega no plenário. Então aqui é um poder discricionário do presidente. A fala do presidente eleito, Ademar Traiano, é de que ele será um democrata aqui dentro, assim eu espero. Cobrarei enquanto for membro dessa comissão para que ele o faça, uma vez que todos os deputados têm o mesmo peso aqui dentro. As eleições se passaram em 2022. Cada um dos 54 aqui tem o direito a um voto. E é isso que a gente espera, que ele paute os projetos e que deixe para o colegiado discutir aqueles que são benéficos ou não para a população. É isso que eu espero dele. Eu não sei se foi para mim, eu não considero que seja, porque não fiz nada disso. Aliás, ele fala muito dos contratos. Eu gostaria que ele dissesse quem cobrou a questão dos contratos. Eu faria um requerimento para entender como é que está o contrato das catracas da Assembleia. Isso eu farei na próxima semana para entender melhor como está o andamento disso aqui na casa. Agora, não tenho nada contra a pessoa, o deputado Ademar Traiano. Eu sou um deputado que respeita a opinião adversa. Aliás, sou um democrata aqui dentro. Tanto é que não fiz conchavo nenhum, não tenho nenhum tipo de inveja, muito pelo contrário, sou muito bem resolvido. Inveja eu tenho de pessoas que eu considero que são honestas, decentes, com moral ilibada. Renato Freitas, do PT, e Márcio Pacheco, do PP, também concorreram à presidência. Todos os membros da comissão, eles assumem em fevereiro do ano que vem e cumprem o mandato ali no biênio 2025-2026. A gente lembra que cada comissão ela é formada de forma a garantir ou tentar garantir a proporcionalidade tanto de partidos quanto de blocos, a da casa. Todas elas, a gente está falando de quase 30, tiveram os nomes de presidente e vice-presidentes definidos já nesta terça-feira. No caso das demais comissões, além da CCJ, elas tiveram as definições por meio de acordos entre líderes. Volto com vocês. Obrigada, Bárbara Rames, pelas informações. Está aí, portanto, o resultado esperado já dessa votação, dessa escolha para o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. É uma acomodação de poder, é uma acomodação do grupo político
do poder. Traiano teve como destino aí esperado e acomodado pelo grupo do governo, que inclusive limpou internamente o caminho ali de concorrentes que vinham se apresentando dentro do próprio partido para tentar angariar essa cadeira aí, né? E essa carreira também tão almejada, porque obviamente é um posto de muito poder. O próprio deputado Luiz Cláudio Romanelli, que tinha colocado o nome para jogo, lançado candidatura, de repente acabou desistindo aí, né? Largando os bets, como se fala, e naturalmente você compreende que isso veio por uma decisão acima, ao entendimento de que após o desgaste que teve Adhemar Traiano em relação ao acordo de não persecução penal com o Ministério Público, envolvendo aquele caso de corrupção que ficou amplamente conhecido, essa seria uma saída confortável para acomodá-lo num cargo que tem ainda extrema relevância e a presidência da CCJ com o grupo político, né? A Bárbara Rames pontuou ainda 3 deputados estaduais protocolando nessa segunda-feira um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Paraná, tentando, né, contestar essa convocação que eles chamaram de antecipada, a quem o Adhemar Traiano disse que não foi antecipada, que respeitou os prazos, mas Fábio Oliveira, Requião Filho, do PT, o Fábio Oliveira, que é do Podemos, e o Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, marcaram um posicionamento político com essa ação, porque naturalmente já sabiam, como ficou inclusive clara ali, né, na fala do deputado que naturalmente não votou no Adhemar Traiano, que conversou com a Jovem Pan News, não surpreendeu a ninguém. Então, o resumo da ópera é este. A oposição chamou essa eleição de um acordão, foi esse o termo que eles utilizaram. Existiram, de fato, alguns ajustes, né, na composição dos deputados para essa votação. Aqueles que eram considerados mais afinados com a visão do governo, com a visão do PSD em relação a essas escolhas, acabaram sendo colocados em cadeiras para assegurar bastante esse resultado, mas independente dos bastidores políticos para a costura dessa eleição, o resultado está consagrado. A comissão é a mais importante da casa, tem um papel fundamental e estratégico, principalmente para o governo, que depende, né, do entendimento dessa figura-chave no comando da Comissão de Constituição e Justiça para garantir que as suas ideias e os seus projetos sigam, tramitem, tenham aprovação, muitas vezes com urgência, e garantam, né, as suas bandeiras de campanha e a sua visão estratégica aprovada em andamento no Paraná. Camila. Puro suco de política brasileira, né? Esse resumo que a Bárbara trouxe para a gente, porque de um lado Luiz Fernando Guerra, que é do União Brasil, aponta, né, inclusive resgata esses escândalos recentes, todas as polêmicas envolvendo o nome do Adhemar Traiano, né? E eles buscam justamente a judicialização dessa candidatura, quando é justamente sobre isso, né, a disputa que a gente está tratando aqui. A CCJ, ela é a comissão mais importante porque ela é responsável por analisar se há realmente um cabimento ali para que aquele projeto de lei ou qualquer que seja o documento, o projeto que esteja em análise, ele possa tramitar, né? Ele é constitucional, cabe mesmo aos deputados fazer essa análise. Então é por isso que muitas vezes os projetos param ali mesmo e sequer seguem para as demais comissões e não chegam ao plenário da Assembleia Legislativa. Apesar desse pontuamento aí, digamos, desses apontamentos e de toda essa discussão, essa polêmica, Adhemar Traiano consegue fazer o jogo político, como a Rafa bem pontuou ali, usando as palavras da oposição, né? Esse acordão, e consegue essa vaga. E a fala dele, Rafa, me lembra muito fala de jogador em meio de campeonato. A gente vai em busca dos 3 pontos, aquela clássica, todo mundo já sabe, a gente continua fazendo a pergunta porque é o nosso papel enquanto jornalistas, mas já sabe qual vai ser a pergunta, a resposta, né, que virá. E é o que ele diz: sou um democrata, vou fazer o melhor trabalho possível, não teve negociata, não são cartas marcadas, o que eu fiz foi um trabalho realmente com os deputados. Então, segundo ele foi no corpo a corpo, fez uma melhor campanha que os demais, muitos deles que receberam ali um único voto, né? A única exceção é o Renato Freitas, que recebeu também o voto da Ana Júlia, que é do mesmo partido. Então, segundo ele, mérito dele, da campanha que foi feita, e há essa confiança de que ele não vai engavetar nenhum projeto por motivos políticos, não vai perseguir ninguém, vai lá fazer o trabalho que deve ser feito à frente dessa comissão tão importante. Nada diferente do esperado, né? É o que a gente realmente espera, porque é o papel de quem está à frente dessa comissão, é o papel dos deputados que se propõem a esse cargo. Agora, resta saber se é isso de fato que vai acontecer. Por isso é tão importante esse trabalho de fiscalização que também nós, jornalistas, assumimos no decorrer aí do processo, né? Então temos aí esse biênio 2025-2026 à frente para comprovar
essas falas todas que foram feitas aí diante desse resultado, que, como bem disse Rafaela Moron, foi nada surpreendente.